importe. É o que eu acho. Mas pronto. Vale o que vale. Exato. Mas senti falta do meu bacalhauzinho. Ora bem. Porque uma pessoa gosta, não é? Uma pessoa gosta mas também nem conseguia comer. Mas pronto. E é isso. E o seu filho não veio cá? Não. Ele passou lá. Na videochamada, depois lá vi o Luan também. É. Foi buscá-lo no sábado. Oi? Fui buscá-lo no sábado e hoje vai. É aquele rapaz, a mãe é mesmo velhaca. Quer dizer, o miúdo fica lá, ele tirou-lhe o bilhete de ida e volta. Disse ao pai que ia no sábado e que se ia embora na terça-feira. Sim. Depois manda a mensagem ao pai se o pai lhe podia mudar o bilhete de terça para quinta. Depois já não era de terça para quinta, já era de sábado até domingo. Eu que ficava lá em casa de um amigo. E o meu filho já tinha gasto mais 70 euros, depois comprou o bilhete e disse-lhe, olha, É uma falta de respeito. o bilhete está comprado de tantos a tantos, se quiseres ficar, ficas, se não quiseres, trata de tu como tu quiseres. Muita paciência tem ele, o seu filho. Mas sabe que... Já viu se fosse uma pessoa que não tivesse Eu já disse ao possibilidades? meu filho, a mulher que está com o meu filho, como ela conhece a mãe do Luan e como se davam, e ela é que mandou uma mensagem, o Luan vem ver o pai, olha... Veja lá, se quer atender, senão... Deve ser a minha filha. Deve ser. Ela sabia que eu vinha para as unhas. Então, vai. Mas assim fica... Olha lá, eu estou nas unhas, não sabias que eu vinha? Nas unhas, não sabia. Sabia lá, mas já me disse isso há não sei quanto tempo. Há tanto tempo não Tem que era. ter uma agenda para si também, não? Pois claro. Tem que ter uma agenda para... Já me disse quando na altura a Sofia lhe tinha dito que não. E agora ia-me lembrar. Pois, porque foi dos dentes, que ficou doente, está em voz alta. Está tudo bem, não é? Já, então, Está bom. E o pai também? ficou ainda levantado, dei-lhe o pequeno almoço e ele disse que se ia deitar. Está bem. Então vá. O resto está tudo bem, não é? E o menino foi lá para o colégio. Pois? A Vera hoje já teve escola. Já foi trabalhar? Já foi. Está bom. Está bom. Então vá. Então vá, até logo. Beijinho, então. Até Beijinho, logo. até logo. Tchau. Tchau. Também se esquece. Quem não se esquece? Também já me telefonou logo de manhã a Nazaré. Aí Foi. mandou-lhe um beijinho e diz-lhe, então vais às unhas, que eu já tinha Ela está dito. boazinha? Também se cansou muito, andou estafada por andar Foi. a tirar água lá da casa, lá do cabeleireiro, Pois. que se encheu aqui. Fogo. A João também já esteve ali com cada... Coitado. E andou lá diz que sábado e domingo, diz que a lavar aquilo, a limpar, porque estava tudo depois aquilo encheu. Diz que primeiro que veio a porcaria lá do esgoto, Sim. como aquilo é uma casa, e depois que veio a porcaria, e diz ela, e depois eu tive que andar a limpar aquela porcaria. Aqui também a cave não inundou por completo, mas entrou muita água pelos Aqui? esgotos. Sim. Pois, a entrar pelos esgotos. Foi naquele sábado à tarde, foi naquele no Foi, sábado, nesse fim nesse de sábado, semana que caía granizo. a minha irmã lá no quintal Fogo. dela, na charneca, disse que lhe estava a entrar, diz ela disse Saraiva, porque na minha terra dizia-se Chamam de outra Saraiva. forma, não é? Diz ela, olha, está-me a entrar a Saraiva no quintal. Fogo. Digo assim, é o granizo. Granizo. E diz ela, se é o granizo, a gente na nossa terra não dizia a Saraiva. É como muita coisa. É verdade, estava a dar a Saraiva. É como o café no Porto, não é? Se a gente subir uma bica, eles não sabem o que é. No Porto? Sim, É uma dica, não é uma dica? é um cimbalino. É um cimbalino. É? Não é um É. café? Não é um café. Ai, que poço. Não é um café. Claro que Está a filmar a... Estou a filmar. Estou a filmar. Onde é que está a minha...
Eu estou a querer, às vezes eu quero ir ao YouTube do seu Sim. coisa e não sei como é que Eu mando-lhe pelo... Você tem o WhatsApp, não tem? tenho. Então eu mando-lhe o link pelo... É só depois carregar No link, no e link pro- e vai lá direto. Ah, porque o Valentim está-me sempre no YouTube quando lá vai a casa. Eles são tramados, não é? Vai lá para o YouTube buscar todos os filmes, aqueles bonecos, tudo, Sim. aquelas coisitas brasileiras, depois ri-se juntamente com eles. Eu acho que os brasileiros são dos melhores a fazer vídeos mesmo para os miúdos, E para os eu às pequenitos vezes e tudo. vejo a Adoro. Sofia na sua história, vejo às vezes o vídeo e depois diz, está no YouTube, não sei quanto, digo assim. Pois é. Gostava de ir para o YouTube, mas como é que eu vou? Eu mando, para o eu daqui a YouTube bocadinho mando. da Sofia. Também ainda não pedi à Vera, porque senão a Vera já me tinha ido ver. lá ido pôr, mas também, olha, não quero estar a chateá-la. Também. O que é que isso chateia? E o Valentim está-se a dar bem lá na escolinha? Ele gosta? Lindamente Ai, que bem, bom. lindamente. Ele também não tem a quem sair parvo, não é? Ele é um É miúdo. verdade, a gente não sabe como é que era o pai. Mas o pai era... E o que elas puxam por ele? O que é que A interessa? Vera Não também, é? olha, sabe tu as cores todas já em inglês. Já diz os R's, tudo. Eu achei uma piada ele no domingo a falar tudo tal e qual direitinho, porque ele tinha muita coisa, quero, quer pois. dizer o quero. E a Às vezes é o Cristina- articular. E a Cristina dizia-lhe assim, anda, olha filho, tu tens que aprender a fazer assim, quero. E ele então lá estava, pois ele olha, fazia. é que se tu não aprendes a dizer o R, Sim. o quero, depois, olha, tens que ir para a terapia da fala, como disse a doutora Janina. Pois. Ai, mas eu não quero, mãe. pois eu não quero. Então tens que dizer o R. Olha, mostrar-me as cadernetas. Oh, vó. E depois eu estava a falar para o coisa e ela a falar comigo, a virar-me assim a cara, vó, para eu olhar para ele. Sim. Ai, que sacana. Vó, olha, anda cá a ver. Mas já diz tudo, anda cá a ver. E eu estou, pois eu digo assim, ai, sacana que já diz os erros e tudo. Pois. Mas estava um Eles, bocado atrasado por eles causa de sabem dizer muito, os sabem. erros, estava gostoso. E então ele a mostrar-me os jogadores todos das cadernetas. Foi na quinta-feira, fomos ao Pingo Doce, porque a Cristina diz-me assim, oh, mãe, era melhor a gente irmos na quinta-feira, porque na sexta é feriado e depois junta-se para lá muito mais gente no supermercado. No Pingo Doce, digo assim, como tu queiras e como te der. E eu então, lá fomos na quinta-feira, ele, como tem as cadernetas, e então a mãe dizia-lhe que não, lá pediu à mãe, a mãe disse-lhe que não comprava mais cromos nenhuns. E então era assim, chega-se ao pé, vó, compras-me uma caderneta. E eu digo assim, caderneta. aonde é que estão as cadernetas? Estão aí? Estão. E eu assim, então vai lá comprar a caderneta. Vó, quantas são, vó? Então quantas queres tu? 7. Diz ele, 7. 7. Digo eu assim, bolas, então vai lá buscar as 7 carteiras, também é €1 cada. É porque depois aquilo também sai muitos que ele já tem, se calhar, não é? E depois, porque traz muitas, e eu digo-lhe assim, eu ontem também lhe perguntei, antes ontem, no domingo, digo-lhe eu assim, então olha lá, Valentim, e tu já tinhas esses jogadores todos? Eu ainda não vi, vó, mas depois eu troco com os meus colegas, levo-os para lá para o colégio e troca e pronto. E é isto? E tem-nos a quase todas cheias as cadernetas, depois põe-se a dizer o nome dos jogadores, põe-se de coisa. Vó, este é de, digo assim, e leu já o nome das equipes, que este é do não sei de quantos. E, olha, sabe mais que eu. Ele já começa a juntar as letras e a conseguir. Já ia escrevê-las Pois, e a lerem, que eles quando vêm de férias, elas dizem para lerem as lições em casa. Sim. Que é para depois lerem lá. Ele já faz o nome dele
sem olhar para mais nada. Já sabe que é o V. Pois já para o início faz- eles têm que já faz copiar, aquilo não é? tudo. Pois, é. Até, e de matemática, aquele miúdo. Bem, eu nunca Eu, a vi. Clara não é tão matemática. A Clara é mais o escrever mesmo, o português. Ele é tudo, mas a matemática, aquele Não, miúdo. a minha não. Ele, de cabeça, ele faz a matemática de cabeça e depois assenta o coisa, porque já o meu filho, o ano passado, ficou de boca aberta por causa de que lhe passavam as coisas. Era o meu filho que lhe passava aquelas contas grandes, de somar e de coisa. E depois ele a fazer aquilo tudo e a pôr os resultados em baixo, o meu filho ficava de boca aberta a olhar para ele. Ah, então? Às vezes eu dou-lhe as moedas de 2 euros, junto-as, depois dou-lhes. Como foi daquela vez. E ele cá para mim não as quer causa- gastar, não é? Ele não as quer, Pois. não quer, não as gasta. E então digo assim, então, mas ouve lá, quando foi disso, eu digo assim, a avó deu-te 2 moedas de 2 euros. Quanto é que custam? É 1 euro, mas faz assim, é 1 euro, para dizer o R. Pois. Diz-lhe assim, então, mas a avó deu-te 4 euros. E eu, ficaram no carro, Pois, exato. deixou-as ficar no carro. E depois chega à casa e enfia-as logo dentro da gaveta. O dinheiro dele não gasta. Ah, pois. Depois dei-lhe 10 euros, vai logo a correr meter, que a mãe, a Vera, diz que todas as notas que lhe dão, ele mete as coisas e depois mete-lhes no banco. Junta e depois as moedas que vai tirando elas, as moedas e metem lá as notas. Ai, eu tenho lá tanta coisa das duas já. Tenho que ir E então ela... ver um banco. Não sei, uma verdade, pessoa depois- parece que tem medo de confiar, não é? E então ele lá mete tudo e a Vera diz assim: vai filho, as notas onde é que tu as metes? No envelope, Um envelope. é o Pois. envelope que eles lá têm, onde Claro. metem as notas, no quartito dele, e então lá vai meter as notas. Ele já é muito orientado, não é? É. Mas isso é bom, porque há É pessoas. não gasta o dinheiro que lhe dão, ele não a gasta, não os gasta, mas se vai a algum lado, pede a elas, mas o dele não gasta. Como foi daquela vez lá por causa da bola. Sim, eu lembro-me de você dizer. Essa é que Então até- não quero. Então não quero. Pois. Ele ainda não dizia bem o R, queria a bola da seleção. É porque isso- Depois a minha filha disse, tu tens lá muitas bolas, olha, compra com o dinheiro que a avó te deu. Eram 12 euros que eu lhe tinha dado, de moedas de 2 euros, e então ele, ó senhor, quanto custa? E o senhor, custa 11 euros. Começou a olhar para as moedas, então não quero, Claro. então não quero. Ficava só, ora, 11, ficava só com 1 euro. Claro, começou a fazer contas à vida. Foi, disse que então não quero. Mas isso é bom depois para a vida É, adulta dele. então não quero. É muito bom. E depois a Vera também puxa muito e elas dizem-lhe, falam tudo com ele e dizem-lhe, ensinam-lhe e dizem, olha filho, tu vais lá à casa de banho, vê lá quem é que tu chamas para te limpar o rabinho. Ele diz que nunca fez, desde que está naquele colégio, diz que fez uma vez o cocô lá, que lá lhe apertou e que foi. Eles não têm De muita resto, faz vontade. sempre em casa. Sempre. Faz sempre em casa. E então, uma vez que lhe deu coisa, e depois disse: oh, mãe, eu fiz cocô lá na escola. E a minha filha que lhe diz assim: até aí, quem é que tu chamaste para te limpar o rabo? Pois, Porque a coisa ainda não sabe, não é? claro. E depois ele disse: chamei a não sei quantas, então, e ficaste envergonhado? Não. E depois elas ensinam-lhe: olha, não deixas mexer nisto, não deixas fazer isto, não deixas fazer aquilo, porque se alguém te fizer alguma coisa que faça isso, tu vens e dizes às mães. Claro. Exatamente. Tem que se ter muito cuidado. Ora, todo cuidado é pouco às vezes. Poxa, eu também estou sempre a dizer à Clara. Só a avó, não sei o quê, é que pode dar banho, ou que pode... Esta zona aqui não se... Tanto que ela até, se o pai entrar, imaginemos, ou se tiver que ser o pai a dar banho, ela... Não, pai, só... lava só as costas. Então ela, não sei, já criou ali uma coisa. Pois. Pronto. Mas é bom.
É bom porque cria uma distância. Porque os perigos andam sempre aí à espreita. Quando a gente ouve isto, credo, ouve tanta coisa, tanta porcaria que a gente só ouve. Tanta porcaria. E depois é a voz para os netos, ai mãe, que eu fico doente. Só aqui, dentro da desta. Aqui com luz. Eu mesmo até às vezes... Eu já não conseguia ver antes de ser mãe, mas depois de ser mãe há coisas dessas que acontecem com os miúdos e filmes, isto e aquilo. Meu Deus, eu fico... Não. Não, obrigada. Meu Deus. Depois a gente ouve na televisão a dizer a mesma coisa. Fulano fez isto à sobrinha. Fulano fez isto à neta. Oh, Os números, eu no outro dia estava a ouvir não sei, não era o Hernani, era outro, a falar dos números, do que é que, de onde é que vêm as principais coisas. É os pais e as mães. Os principais abusos que existem vêm dos pais e das mães. Meu Deus. Eu não acho isto normal. E depois eu às vezes ouço que a mãe que autorizava a filha a fazer com o padrasto. Isso é pessoas que Bem, eu digo assim, ai mãe do céu, que eu dava cabo dele. Então, mas eu alguma vez autorizava que um homem que fizesse isso à minha filha? Eu uma vez, não sei o que é que eu respondi, que eu digo assim, olha, homens, eu posso arranjar muitos, agora filhos não. Poxa. É as prioridades todas trocadas, não é? Oh, meu Deus, poxa. Ora, vamos aqui limpar, tirar aqui estes restos de glitter. As pessoas não andam bem. Quem é que não anda bem? As pessoas, no geral, não é? Anda tudo, parece que anda tudo fora da lei. Anda tudo fora da lei. Olha, ontem vi um vídeo que Lisboa, aí as carteiristas, é o que elas precisam. E depois lá havia duas pretas que se calhar lá roubaram, depois houve um que deu no focinho da preta, depois houve outra que lá a puxou e o outro a filmar. Digo assim, ai mãe. E também hoje em dia filma-se tudo. Meu Deus. Por um lado, há coisas que ainda bem que são filmadas que é para serem relatadas, não é? Mas tem que haver limites, é o que eu acho. E era ali para baixo, para o pé do lado do meio. Era? Era lá para baixo. Digo assim, valha-nos Deus, bolas. E aquelas pessoas que agora andam a ocupar as casas dos idosos? Já viu? Também no Porto, aquele padre que fez aquilo, que desalojou os idosos daquelas casas que lhe ofereceram à igreja ou àquele... Vi. Sim. Foi, que ofereceram Depois eram casas fictícias ele e depois vendeu, eram... e eu pensei que fosse para eles fazerem casas de habitação mais económicas para eles todos. Então não era. Ora, bolas também, para o padre. Quer dizer, deram-lhe aquilo e ele então vai fazer... Então você não se lembra daquele padre aqui de Odivelas também? Aquele que dizem que como padre ele era fixe, só que andava era a roubar... E andava de Porsche e tudo. Ai, desse não ouvi. Era o padre não sei quê, mas que diziam que ele era muito... Pronto. Meu Deus. Vejam bem. É tudo a roubar. Tudo a roubar. É verdade. Ai, mãe do céu. Então deixa-me lá ver que cores é que a gente vai pôr aqui hoje. Ora, o que tinha antes era assim roxos. O que tinha era mais para o encarnado, não era roxo. Não era roxo? Não era assim um rosado com... Não, era meio encarnado. Meio encarnado? E depois tinha um outro escuro, assim para o castanho, ou o que era. Estou toda queimada, Estavam já não... bonitas. Elas está, seja de que maneira fizerem, fica bonitas. Must be love on the brain. Lá vi o Luano no E então? domingo,
disse a dizermos adeus, que o meu filho fez uma videochamada. E não pediu nada ao pai? Não. Aí, por enquanto não falei ainda com o meu filho. Mas ele vai hoje lá para casa de um amigo que mora mesmo ao lado da casa do meu filho. Sim. Até ele não podia ficar ali com o pai e ia lá, ou à casa dele, ou dizia ao colega que fosse ao amigo, que fosse lá à casa, que foi o que o meu filho disse, até o teu colega Se ele tem o pai ali, porque é que há de estar a... não é? Claro. Mas não, pronto. Queres ir para o pé do... Está bem, filho, vai lá para o pé do teu amigo. Tu é que sabes. Mas eu estava a dizer há bocado, esta que a mulher que está com o meu filho, é que mandou a mensagem lá para ela, para o Luan vir nas férias, como deu o tribunal, para ele vir ao pé do pai. Sim, sim, sim. E depois eu disse até ao meu filho, digo assim, João, a Sabrina que não se meta nessas coisas, porque senão ela é amiga da outra, da Fanny. E depois ela vê que tem a força da Sabrina e depois começa a fazer ainda pior. Portanto, eu já lhe disse à Sabrina que não se metesse. É o melhor, é não Que meter. não se metesse nisso, deixa-as andar. Eu, por mim, até já ficava ele que viesse quando quisesse e que quando não quisesse, o problema era dele. Porque ele, às vezes, o pai já lhe perguntou se ia com ele, se vinha com ele nas férias. Sim, sim. As 3 semanas ou uma semana, como ele quiser, que ele que passa E então, por que lá, é que ele... por Biarritz, que é de onde ele agora está, Sim, sim. passa por lá, que é quase ao pé de Espanha, e vem de caminho e que o traz, e depois que o leva. Até fica de caminho. E ele respondeu, não sei, vou ver ainda, vou ver. Mas não é, vai falar com a mãe, para ver se a mãe, porque até aqui, quando moravam lá ao pé do meu filho, não queria ir porque queria ir lá para onde está agora, para o pé da outra família, da mãe. Pois. Portanto, agora tem lá estado sempre ao pé da família, a ver se eu e o meu filho diz, eu não lhe digo mais nada. Se ele quiser vir, venha, se não quiser, que não O venha. problema é que ele é manipulado pela mãe. Pois é. Mas também, pronto, já começa a não ter muitas desculpas, né? Já não é... Ele tem 15 anos, já vai em Claro. 16. Só que cresce naquele sistema, não é? Influenciado pela mãe é Sei lá, difícil. e depois eu digo assim, olha João, quando ele precisar, ele lá vai ter contigo. Pois, Oh mãe, se calhar depois nessa altura já é tarde. Pode ser que não. pode ser que não, mas é difícil. Pois, depois O problema é que também não lhe dá- O meu filho também se chateia com isso, porque... Mas o problema é que a mãe também não lhe está a dar estabilidade ao não filho, dá, para, não ele, dá. para a vida adulta dele. É que ela é estúpida, já uma vez Pois. lhe mandei uma mensagem e que olhasse para a irmã dela, que tem um filho também de um outro homem, o primeiro que ela tem, Sim. e ela, quando calha o fim de semana do pai, ela diz ao filho, arranja as coisinhas para ir para o teu pai. E lá ele vai para o pai e coisa, e o pai vai buscá-lo, ou isso assim, e tudo bem, tudo satisfeito. Agora, aquela... É só essa. Para ela, o cenário perfeito era ela vir todos os anos para Portugal de férias, não é? pá, sim, isso era. E a avó, Isso é que ela se a avó realizava do toda. menino dar-lhe dinheiro para ir para o chinês, Ora, que era o que era. ora. Era eu a dar-lhe, ia ali Eu ao ainda me chinês. lembro. E ali Você ia ao lá fazer chinês. as unhas e ela ia sempre a lapada assim. Ia ali ao chinês comprar, não sei quanto, era comprar as unhas postiças e a cola, não sei quanto, para pôr. Depois em casa andava a pôr e a tirar, a pôr e a tirar. Isso nem faz bem às unhas, mas pronto. Ainda bem não, lá andava ela às gravetar. Ainda me lembro nas uma unhas. vez que você, tive 2 horas no chinês. Uma vez que você, se calhar já não se lembra, Tive 2 horas, que você teve com ela 2 horas no chinês. bolas, Ai, nada mais. há coisas deles que até dá jeito, mas há outras que não dá jeito nenhum. Hoje Aquela era vamos fazer aqui uma demais. cena. E depois se eu lhe dava algum dinheirito ao miúdo, era logo ele também. Mamãe, vamos à chinoca. Mamãe, vamos à chinoca. Pois. Que era bem também, ele também já ele gostava de ir para o chinoca. É
é verdade. E a dona, agora não tem nada a ver, a dona Maria do Caldo Verde, tem visto? Eles têm estado lá? Não. Nunca mais os vi. Diz que ele deu-lhe também o AVC, Agora? o marido. Agora há Sim. pouco tempo? Têm estado os dois num lar. Eu não sabia. Não sabia. Então os dois estiveram num lar lá em Orém, Sim. porque ele não podia fazer, estava apanhado do lado esquerdo, apanhou todo. Pois ele já tinha tido. Depois já teve uma ameaça, mas andava bem e conduzia e essas coisas. Mas sério? agora desta vez apanhou-lhe mesmo de coisa. E ela também diz que era assim um bocadinho coisa, porque elas tinham uma. Porque é assim, até quem me disse a Nazaré, então se ela vem aqui ao cabeleireiro, se ela se levanta desta cadeira para aquela e se ela vai devagarinho, aquele braço não mexe, mas o outro mexe. Então ela em casa também não podia ir tirando uma coisinha daqui para acolá, que tive a ter força de vontade. Tinha uma mulher, quando ela estava a trabalhar, que tinha uma mulher que ia lá fazer-lhe as limpezas e não sei quando. Até no fim de lhe dar isto de ar à mulher, mandaram a mulher embora porque ele que fazia tudo. Ele andava cansado. Ele andava na altura ouvia muitas histórias, não é? Cansado. Mas a mim o que me disseram foi que a mulher ficou com alguma coisa deles. Ele ia pôr a mulher lá no cabeleireiro, ia para casa, deixava o carro, mas diz que às vezes se o deixasse fora do sítio dele. Diz que quando ia para ir buscar a mulher, acordava, de repente, quando lhe telefonavam para ir buscar, diz que acordava, mas que não sabia de onde é que tinha posto o carro. Poxa, a sério? É, a sério. Eu disse que ele que não sabia de onde é que havia de pôr o carro. Poxa, e estão num lar? E então agora, eles diz que vieram aí antes da Páscoa, que vieram lá e que diz que já estão em casa os dois, que já não estão no lar. Já estão em casa os dois, mas vão à fisioterapia, que está lá ao pé, e vieram então cá ao médico, ali ao pé de casa, não sei qual onde é que é o médico deles, que vieram então ao médico. Mas trouxeram-nos, claro. Que ele não Aquilo pode, também eles nunca tiveram muito. Ele não conduz. Poxa, por acaso não sabia. Era pessoas que eu gostava. Pois não, ela Gostava, era não, boa. gosto. Mas Cumprimentava-me sempre, e eu a sim. ela, assim, ele também. eles eram muito queridos. São muito queridos. Mas também, coitados. Diz que a Maria, no princípio, que ainda lhe disse que a ver se ia para lá. Se eles queriam que ela fosse lá limpar, Sim. Ai, credo. não a queria lá. Não. Ainda me lembro uma vez, nós estávamos lá no Luís, no café, e a Maria pergunta, então, ainda não lhe tinha dado aquilo à dona Maria, né, à Ninita. E então, quer vir não sei o que, ela, não, vou fazer as unhas. Pois, você vai lá fazer, não é? Estava eu ao lado. É muito caro, aquilo é para os ricos. Ali à minha frente. Eu ainda fui para responder e a Ninita assim, não vale a pena, filha. Não vale a pena, filha. A mãe também esteve muito mal, a mãe dela não era capaz, a gente perguntava-lhe, não era capaz de dizer, o homem que está com ela, com a mãe, é que disse há dias, eu digo assim, então como é que está a russa, que a gente só a chamava, era a russa, que eu já conheço lá de... Mas ela tinha um speed, ela era espineta, não é? Tinha, mas agora já não, desde que teve a pneumonia. Pode atender, pode usar essa mão porque eu só estou a usar esta. Minha irmã. Bom dia. Então. Eu estou nas unhas. Ok, a gente fala depois. Beijinhos. Então vá, até Tchau, logo. beijinho. Tchau. Esta está em Sines. A minha irmã que foi lá. É hoje que faz o meu sobrinho, o genro dela faz anos hoje. Então e não tem mais bisnetos? Entretanto? Eu? Sim. Ai, caramba, deixa estar os netos. Deixa estar. Já são tantos.
fazemos aqui uma cena da anunciação. Isto hoje, estamos a fazer aqui uma cena. Ah, é? Isto normalmente é com aquele plástico, aquele de embrulhar as sandes, como é que se chama aquela gaita? Celofane? É celofane. Assim, aquele papelinho de celofane. Mas como não há, rebentei as bolhas deste e vai dar ao mesmo. Diz que quem não tem cão caça com Ui. gato. Já me habituei tanta vez a caçar com gato. Agora damos aqui umas enrugadelas à cena. Fixar uma beca. Isto nunca fez assim. Ah! Nunca me fez nada disto. Está a ver? Isto hoje é a minha cabeça. É isto. Aqui. Isto depois leva aqui umas cores. Bué giro. A ver o tamanho, o comprimento das minhas. Era para as ter feito já há uma semana. Mesmo que queira levar as coisas para casa, não dá, à noite não As dá. suas assim compridas como as tinha que já não consegue ter. por causa Agora, das miúdas. Pois, não é por fazer as coisas, é só porque a Emma ainda pequenita, Das miúdas, não é. é? Ela vira-se de repente ou tenho que a apanhar, É, que eu já viu, depois, furar-lhe ali um pode olho. espetar, é verdade. Poxa, Deus-me livre. E fixar. Mas às vezes não sei já quem é que me tinha, que coisa que me disse assim, credo, aquelas unhas, como é que ela consegue? Ela não deve fazer nada em casa com aquelas unhas. Não. E depois Era o prato de cada houve dia. uma altura que a Sofia fez um vídeo Sim. a lavar a louça e não sei quanto, e eu digo assim, olha, vocês enganam-se, que Pois ela foi. faz tudo em casa com E vou-lhe a dizer, nesse vídeo estava com um cupite já, a mais. Ah. Pode pôr no forno. Digo assim, é mentira, que ela faz tudo em casa Tudo. com aquelas unhas. Tudinho. Como é que ela consegue? Olha, ela lá os faz. E depois até mostrei e digo assim, olha, queres ver o vídeo? Por acaso tenho que ir buscar esse vídeo, nem sei onde é que para esse. Deve estar no Facebook, ele. Depois é de onde ele... Era de na vez em- altura, de vez usava em só o quando Facebook. passa. É. Às vezes aparece nas memórias, não é? Ou É, nas nas... memórias é de onde passa. Eu estava na na outra casa. É. E esta sexta-feira temos mais um feriado, não é? Uhum. Sexta-feira. Não é? É, 25 É o 25 de abril. Abril. Caso tenho uma amiga que vai fazer o CTG para ver se já vai ter bebê, deve ficar lá na sexta-feira. E eu tenho uma sobrinha que também já vai fazer 40 anos e agora é que vai estar de bebê. É. Que era a única das minhas irmãs que não era avó. É agora. Agora ela está toda contente e é um Francisco, que ela Ah, é? é um rapazito, Engraçado. que é aquela minha irmã que perdeu o filho quando tinha 17 Sim, anos. sim, o sim. Filho, com 17 Poxa. anos. E depois a filha com 17 perde o pai. Pois isso também. Num acidente, que ele era da barraqueira. Sim. A pessoa parece que quando está destinada à desgraça, não é? Poxa. Aquela minha irmã também já passou um bocado. Foi da morte do filho, foi a morte do marido, depois foi o outro cabrão que lhe deitou um fogo à casa. E assim ainda está preso. Tá. Ele vai estar lá quantos anos? Deram-lhe 8 anos. Pois, mas a gente sabe que isso depois. Deram-lhe 8 anos e ele já tem vindo a casa, que é a filha, que é da GNR, também está agora a tremelicar da É da posição. da Não faz posição mal. em que está. A filha é da GNR e então ela é que se responsabiliza com as saídas aos fins de semana do pai. Sim. Mas quando ele sai, que desse fim de semana,
São fins de semana precários que lhe chamam e leva a pulseira eletrónica e vão pôr um aparelho à minha irmã. Por causa da aproximação, não é? E ele tem uma reunião antes de vir e leva um ensaio que nem tenta sequer aproximar-se daquele sítio. É só para lembrar, não é? E é só lembrá-lo. E ele que diz que responde: eu sei que não posso ir lá se eu lá aparecer sou um homem morto. Pois. Ainda bem que ele Também não deve se perdia saber. grande coisa, não é? É verdade. Mas às vezes ele, como também tem uma pancada, então às vezes nunca se sabe. Eu disse, no outro dia a minha irmã a dizer-me que, olha, tu sabes que até fiquei parva quem é que a pedir-me amizade, mas com outra cara e não sei quanto, a filha dele, a mais nova. Digo assim, o quê? A Rita? Sim, e tu aceitaste-lhe? Não, e a ex-mulher dele a Sim. pedir-me também amizade. Para quê? Digo assim, ó Florinda, tu corta já essa porcaria dessa gente toda, porque eles querem é saber. Pois. E diz ela, eu apaguei logo. Não aceitou. E diz ela, eu apaguei logo. Digo assim, olha, vence-te. Poxa, Disse-lhe eu, vence-te. vá da Eu? reta. Está bem, está. Satanás. Pode pôr lá dentro, se faz favor, dá-me só. Pode tirar esta. Pronto, agora vai assim. Estou a brincar. Mas ela está bem, essa sua irmã. Agora tem andado bem, mas também a queixar-se do joelho, das costas. E depois não é, sabe? Ela ali parece, é a Madre Teresa de Calcutá. Há uma que precisa disto, lá vai ela. Há o cunhado que também agora está internado em Santa Maria porque tem a doença do Parkinson e já lhe fizeram operação coitado. e puseram-lhe aqueles fios todos, Sim. que é metade robô e metade gente, e depois a andar as pessoas pensam que ele que vai bêbado e não é mesmo daquele coisa. É aquele, não é? Os movimentos ficam bem robóticos, não é? E agora ele deu-lhe qualquer coisa que já não tinha força nas pernas. O médico que o operou disse que era impossível, porque era só ao fim, mais ou menos, de 5 anos é que poderia começar a não ter as forças nas pernas. E então foi à consulta lá a Santa Maria, Pode pôr só ficou lá essa? internado na neurologia. Poxa, também. Depois a mulher, que também não tinha jeito nenhum, diz que ele da cintura para cima que tem força, nas mãos e tudo, que de onde ele pusesse as mãos que não alargava. E depois ela, para lhe tirar as mãos, mordia-lhe nas mãos. Ai, credo, A coitada. mulher também é maluca. E a minha irmã, então, diz que uma vez que ainda lá foi a desapartá-los, porque ela gritava, a minha irmã ligava-lhe, depois ela gritava, ele não me larga isto, e não sei quanto. E lá ia a minha irmã para eles se largarem. Que cena. E depois ele fazia, diz que também já não dizia coisa com coisa, olha, não sei. Pode tirar. E depois ele só pedia, era o cartão, queria o cartão que ela lhe tinha tirado. O quê? Do O dinheiro? número de banco, sim. Dessas coisas lembram-se logo eles. Poxa. Olha, o meu nunca mais falou no dinheiro. Não. Nunca mais. Aliás, nunca mais me pediu, porque ele também não vai à rua às compras, porque quem lhe tirava o dinheiro para as compras e dava-lhe era eu. Uhum. Mas agora nunca mais ele até tem medo de ir à rua sozinho e digo-lhe assim, então, não queres ir ao... Ele já sente medo, não é? Coitado. Tenho medo, não, eu ir à rua não. Pronto. Era pior se ele insistisse para ir. Isso é que era uma guerra. Às vezes eu digo-lhe assim, olha, Serafim, quando estiver o tempo bom, vamos até à rua, dar assim um passeiozinho, mas só contigo, eu sozinho não. Eu para a rua sozinho não. Pois. Ele já tem medo, deu aquelas Tem 3 medo. quedas. Claro. Então também pudera, não é?
não, este não. Aqui. E mais. Brilhas e brolhas. Até faz um. Isto hoje. A bicha está doida. A bicha hoje está doida. Vamos tirar e todo um plástico. Ora, pode tirar a outra. Ia dizer o outro. Não é o outro, é a outra. Isto depois leva aqui as cores nos entrefolhos, depois leva coisa, depois é limado e depois fica coisa. Que é a melhor forma de explicar é essa. É. Não é? Então vá. Agora vamos aqui fazer cenas. My dream is to fly over the rainbow so high. Este verdinho. Tem ali as obras no parque do... ali no jardim, ao pé lá da sua casa. Nunca mais acaba. Ainda não há muito tempo tinham feito lá obras, agora aquilo já está tudo Antes que iam descabacado. fazer um jardim lá quando é as freiras, onde era? Sim, sim, sim. Diz que iam fazer aí, depois queriam que as pessoas dissessem o nome que haviam de se pôr ao jardim Oh, e que era posto o nome que era escolhido pelas pessoas. Olha, eu ainda pus lá, eu disse, acho que fazem muito bem, mas é para ser feito quando? Se for como este aqui do Rio, que nunca que é como as obras Santa Graça, nunca mais acabam. pois, exato. Então diz que está previsto o outro jardim se acabar em julho. Ah, é? Aquele lá ao pé de si, mais ao pé de si. Não, aquele lá que vão começar, ou que já começaram em fevereiro, ou já começaram. Já começaram, aquele, dizem eles que já começaram, não sei. Pois, E então, uma vez, como vinha a dizer que nome quer pôr, pode participar, não sei quanto. Olha, eu pus o jardim. Ai, como é que eu pus? O Jardim das Freirinhas. ah, Porque aquilo ali era o palácio ali, aquela coisa era das freiras. ou então Madre Paula. Hã? Ou então chamar-lhe Madre Paula. Não sei, mas não era aquilo das freiras. Era. Onde iam as meninas para a coisa, era. As meninas de Odivelas. Sim, E era, a Madre Paula era aquela que orientava ali muito. aquilo tudo. Pois, Então eu pus lá, olha, então. ponham o Jardim das Freirinhas. as freirinhas, pois é. Já não ia mal, não. Mas tinha lá muito coisa a dizer o Jardim de Dom Dinis. O que é que o Dom Dinis tem a ver com aquele jardim? Pois, porque o Dom Dinis e as freiras, aquilo havia ali muita situação que Pois, acontecia. eu vinha aí de vê-las. E de vê-las, Pois. as moças. As freiras, aliás. É verdade. Ah, bem, tá. Aquilo devia de ser com cada ramboia ali. Oh, Dizem que as freiras é como as outras mulheres e os farados. pois, não sei. Não sei. Ok. Não vai ficar nada é assim.
Mas você já está habituado Já. ao meu cérebro, não é? À maluqueira. Quando às vezes alguém põe-se muito sério a olhar-me para as unhas e eu digo assim, olha, são minhas, não são postiças. É como a senhora dos Correios, não é? Da outra vez. Pois, isso onde é que eu as tinha Nunca mais me comprado? esqueci dessa. Essa onde é que eu as tinha comprado. E agora foi nos bombeiros, a moça que estavam duas. Eu a perguntar-lhe que está o meu marido que dizia que estava lá uma moça que conhecia a minha filha, mas que elas estavam lá duas. Eu Eu tenho não aqui sabia algumas quem bombeiras era. que vêm aqui. E que uma diz assim, a senhora é a avó do Valentim. E eu digo assim, sou. E a outra olhava muito coisa que eu estava assim lá Sim. na vitrine. Olhava-lhe com a para mão, as unhas. E ela me séria a olhar, eu digo assim, a senhora está a olhar-me para as mãos. Diz ela, estou a olhar para as suas unhas, que estão muito bonitas. Diz ela, digo assim, mas são minhas. Mas estão muito bonitas, digo assim. Eu sou vaidosa e, olhe, é a minha esteticista que faz como ela quer, eu nunca mando fazer nada. Ela faz como ela quiser e eu gosto sempre como ela mas faz. Não, estão muito bonitas. Já uma vez quando fui operada que levei as unhas assim o branquinho com Sim. aquele brilhantezitos. Sim, sim, sim. Ai, muito gavaram elas, as minhas unhas, as enfermeiras lá no hospital e tudo, já não sei qual era. Não sei se foi da segunda joelho, que não me mandaram tirar foi do nada. joelho. Pois, foi. E ela diz assim, ai, mas esta senhora tem umas unhas muito bonitas. Digo assim, olha, cá, ainda bem. E depois ninguém acreditava que eu que tinha a idade que tinha. Pois. Então? Ainda mesmo hoje ninguém acredita, porque vou ao cabeleireiro, estão lá pessoas que já têm idade e que E estão... há muita gente com E que pessoas estão novas até que mais novas são velhas de cabeça. e até mais novas e tudo, e eu começo a falar com a Nazaré e que ela começa a dizer, já estou a ficar velha e não sei quando. Digo assim, ó minha senhora, quando a senhora diz que está a ficar velha, está-me a chamar mais velha a mim. E diz ela, ai, a senhora é uma jovem ao pé de mim. Digo assim, olha que se calhar não. Se calhar não. E diz ela, ai, eu tenho 70 e no então, olha, eu já cá tenho 81. E elas olham-me sérias para mim, até e qual é o segredo da senhora? Olha, é o Nivea Q10. E não me estar sempre a lamentar. Também. Disse-lhe eu, é Há o pessoas que Nivea também Q10. estão sempre naquela coisa. Parece que atrai, não é? Meu Deus. Deita a pessoa abaixo. Poxa. Não, eu nem ligo o que elas dizem. É mesmo não ligar. Eu não. Digo já. Porque as pessoas, é assim, mesmo quando sabem que é meu marido que está assim, põem-se a dizer, eu faço ideia e de não sei quanto, porque para ele não custa nada, quem custa mais é para quem está a tratar deles e não sei quanto. Digo assim, olha, tudo vai da nossa cabeça e tudo vai do nosso espírito. Oh, nem mais. Disse-lhe eu, e tudo vai do nosso espírito. Olha, eu já tratei durante 33 anos de doentes. Eu sempre brincava com eles, nunca os deixava ir abaixo, os doentes, nunca deixava ir os doentes abaixo, às vezes coisas eu falava sempre com eles, animava-os, pronto, eu fazia sempre com que eles tivessem sempre coisa. Por isso eu já contei até à Sofia que aquele que uma vez estava no Infeto, que entrou e era cigano, que me deu o envelope com 5 contos nessa altura e a moça era muito bonita e me deu aquela caixa em veludo com um ovo da Páscoa e depois lá dentro tudo cheio de amêndoas. Também que me foi oferecer. Esses ovos que vinham isso era coisas caras. Era, que estavam dentro daquelas caixas de veludo. Mas também era daqueles ciganos mais... Eram ciganos ricos, era daqueles ciganos ricos. E, Ora, pode pôr lá dentro, por favor. Então, pode pôr as 4, que é mais fácil assim de... E então ele depois eu animava-os sempre e ele mandou-me então o bilhetinho a agradecer porque foi uma senhora muito simpática e que lhe deu muita força, que agradecia muito. Ele mandou-me um bilhete com todos os agradecimentos que eu digo assim, olha-me Deus. Pois? Havia outro cá em baixo que eu quando passava no corredor metia sempre que ele sabia que eu cantava e depois ele chamava-se Ivaristo. Que engraçado. Ele chamava-se Ivaristo e eu punha-me assim, Ivaristo, põe-te a pau, olha para isto.
eu começava assim a cantarolar. E depois ele, quando me via, começava a pôr. ele, oi, Evaristo, oi, digo assim, ai, você quer é conversa. Você quer é conversa. É Evaristo, verdade, eu brincava com eles. tens cá disto? Portanto, ali em casa, eu deixo o meu marido de olho comer e eu disse, olha, Serafim, agora de manhã vais estar na caminha, que é para não andares aqui a sassaricar, para não caíres, que não está cá ninguém. Posso ir descansada? Podes, filha, podes ir descansada, podes. Que eu vou, já acabo de comer e vou-me embora para a cama. Deixa ficar o tabuleirinho aqui, que eu depois quando vier arrumo. Deixa ficar. E então, lá ficou, já estava a acabar. Digo assim, então vais-te deitar agora. Vou-me deitar com as pernas. O que é que eu ando aqui a fazer? As pernas já não me ajudam. O que é que eu ando aqui a fazer, credo? Depois, o que é que eu fico aqui a fazer? Depois tu demoras-te muito. Digo assim, não. Lá 1 hora e pouco, disse-lhe eu. Então está bem. Digo assim, tu agora vais para a cama e ainda dormes. E dorme que ele agora, quer dizer, depois de dia, mal se senta. De tarde não o deixo deitar. De tarde digo assim, olha, agora vamos para ali para a sala, Pois senão à noite não dorme, não é? Sentas-te no sofá, mais eu, vamos para lá para a sala. Está bem, tu vais para ali, tu também vais. Mas pronto, quer é que eu vá sempre atrás dele. Pois. E então lá vamos os dois, sentar no sofá. Eu pego no iPad, às vezes ponho-me, olha, a jogar um bocadito e depois às vezes dá-me a mim o sono. Porque eu de noite acordo muita vez. Pode pôr. Quando eu ouço levantar para ir à casa de banho, eu acendo-lhe logo a luz. Pode tirar. Pode. Acendo-lhe logo a luz e pronto, e ele lá vai. Mas ele agora também, por um lado, ainda bem que não se aventura aí sozinho. Lá, quando ele começa a dizer, olha, no domingo correu o guarda-fato pequenito, que ele tem os casacos pesados de agasalho dele, então não mandava a chatear a procurar um casaco de cabedal amarelo, que ele nunca teve. Ah, nunca teve? Nunca teve amarelo, não tem um casaco de cabedal, mas preto. Mas também não estava a ver o seu Serafim ter um casaco de cabedal. Nunca teve. Só se teve nas infâncias dele, na juventude. Na infância o casaco de cabedal. Pois, também acho que não. Ele veio para cá para ir para a tropa. Pois. E então eu digo assim, ó Serafim, tu nunca tiveste casaco amarelo de cabedal. Tens é o preto. Até eu não me lembro, que ainda aqui há um tempo a gente teve com ele na mão. Digo assim, ai, valha-me Deus. Pois. Complicado, não é? E depois a filha foi lá, digo Pode assim, pôr. olha, pergunta à filha se ela alguma vez te viu algum casaco de cabedal amarelo. E eu a perguntar, alguma vez viste o teu pai com um casaco amarelo de cabedal? Eu não, pai, nunca vi de casaco Pode de tirar. cabedal amarelo. Preto, sim, agora amarelo não. Amarelo. Pois. Digo assim, ó Serafim, tu nunca tivestes um Que é casaco logo uma cor amarelo. que é esquisita, não é? Amarelo, porra. Poxa. Digo assim, tens os casacos de agasalho, tens um castanho, assim um pouco, até servem 2 para o castanho, mas um é o que traz lá, que até está para ir para limpar, que é o que ele veste lá durante o dia, se tem frio, veste-o lá em casa. Pois. E tem outro para trazer para a rua, que é mais quente. E tem outros, tem casacos, tem o de cabedal, tem uma gabardina quente, que a tem lá pendurada que nunca a veste. Também em breve também não irá vestir, não é? Mas não é amarela, é creme, é assim, a gabardina é creme, depois toda forrada por dentro. É que é logo uma cor esquisita, não é? Amarelo. Agora um casaco amarelo. Ui, Se ele dissesse preto, não, preto tem lá. pois, exato. Ainda era Depois mais fui normal. buscar então o preto. Então é este o casaco que até foram os do pronto a vestir quando ele estava bem e que fechava aquilo e abria e tudo, que eles lhe ofereceram um ano por um Natal. E pronto, e eu digo assim, tu não te conheço o casaco de amarelo nenhum. Pronto. Será que ele viu na televisão?
sei lá. Mas depois calo-me e pronto, deixo ele falar, deixo... Ah, pois não, você depois começa Não, a deixo pifar falar. a molécula. Está bem, pronto. Tu e tu até, mas olha, fica-te com a tua. Digo eu. Enfim, Mas depois fica muito atrapalhado quando veste um pijama lavado e que depois que se descuida e que ele às vezes não segura bem a urina sim, e sim. depois que urina um bocadinho e depois ele vai para a casa de banho e quer lavar. E eu digo assim, Serafim, tu Queres ajuda? fizestes um bocadito no pijama, foi? Diz ele, olha, foi, desculpa, vá. Ó Serafim, não é preciso pedir desculpa, mas vais tirar esse pijama e vestes outro que eu vou já meter esse na máquina, que eu não te quero com isso, que depois ficas a cheirar a mijo. Claro. E é o que lhe digo. E depois ele Mas é toma normal que ele sinta um bocado de não é? vergonha. Claro. Ainda tem aquela coisa, sente... Sim. E eu faço-lhe, dou-lhe, digo assim, vai lá tirar. No domingo tomou o seu duche, vou ir buscar o pijama lavado, que eu digo assim, vais tirar depois esse pijama, que é para lavar, agora tomas o duche e vais... Foi no sábado que ele Já tomou. pode tirar essa mão, desculpe lá. Esqueci-me que ainda estava aí com uma. Tomou o duche, tirou essas coisitas e lá tratou dele, pronto. Pois. Não, é normal Ainda que... lá vai e agora põe-se ainda a cortar a garra nos cabelos, que ele como foi barbeiro na tropa, Ah, foi? foi. E então pega nos cabelos, começa a cortar assim as pontas, pois atrás tenho eu que lhe Claro, que claro. lhe acertar, digo assim, ó Serafim, tu já andaste a saricotar outra vez no cabelo, não já? Diz ele, foi só aqui à frente uns bocaditos. É mais forte que ele. É, depois põe-se a dizer que se eu lhe falto, não sei o que é que vai ser dele, Ai, credo. é o que ele diz, que não toma conta de comprimidos, nem nada, não toma conta de nada. Dos comprimidos, isso é escusado que ele nem se lembra deles. Ah, claro, isso tem que ser sempre alguém a controlar. Nada, não, ele, então dos comprimidos, às vezes eu ponho-lhes em cima da mesa, ali ao pé do prato, Sim. ainda é preciso eu estar sempre, Serafim, olha os comprimidos, vamos almoçar, eu é que tenho que levar os comprimidos, pronto, eu é que tenho que lhe tomar conta daquilo tudo e encher-lhe a caixinha de segunda a domingo, mas eu é que lhes tenho que tirar da caixa, não é ele. Ele já não faz nada disso. Pois. E quando me vê estar a arranjá-los, porque é uns para o pequeno almoço, outros para o almoço, outros para o jantar. Claro. E ele vê-me estar a fazer, diz ele, ai, o que era de mim agora, eu não tomava conta disso, não. Ah, pois isso é eu que não tomavas. Eu peço sempre a Deus que quando tiver que nos levar, que me leve a mim primeiro. Muito pensa ele nessas coisas. É verdade. E depois, e quem me dera ainda ver o Valentim meio mais crescido, ou ele entrar para... Digo assim, olha, quem sabe ainda não disse. Claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Claro. Sabe-se lá. Nós não sabemos nada. Há tanta gente jovem que vai, hoje, E que vai, não é? verdade. Olha, minha avó já está a caminho dos 95 ao mês. Está a ver? Ai, Jesus. E lá está na cama, come. Sim. Agora já não dá, pronto. Antes ela rebatia-se, não comia, não abria a boca, não, mas já por acaso. Pensa às vezes muito assim, né? Dá conta da cabeça, está naquilo às claro. vezes horas. Ou durante a noite. Coitada. Mas aquilo também às vezes ela tipo quer tossir ou qualquer coisa e sai aquela. Ai, às vezes a gente pensa porque é que umas estão a sofrer e depois outros novos vão. Deus é que sabe o que faz, olha. Verdade. A gente não controla nada. Achamos que controlamos alguma coisa. Verdade. Por isso é que eu digo, olha, vamos vivendo um dia de cada vez. Mais nada. Se a gente se vai estar a lamentar só, não vivemos. Quando Para vamos a quê? ver, olha, não fiz nada. Estamos estando um dia de cada vez. Um dia de cada vez e fazer aquilo que gostamos, se der. Ele, a primeira vez que viu o carro
que a Cristina trocou o Sim. meu. E ela Já está a disse. gostar do carro? Hã? Está a gostar ela? Está ótimo. Pronto. Vendeu como vendeu o meu, falou comigo e ela, como tem a conta lá do pai, em lugar de ir pedir dinheiro a algum banco e ficar com prestações e não sei quanto, Pois isso é de evitar, não é? A gente tem foi então prestações, a pior conta coisa. do pai, tirou o dinheiro. Eu digo assim: olha, Cristina, o que havias, oh mãe, o que for para o mano, um dia que, Deus queira que seja tarde, mas um dia que o pai parta, o dinheiro que está na caixa é de X para o pai, para o mano, X para a mãe, X para mim. Portanto, a mãe, depois o que é do mano é do mano. Ele não tem nada que levar a mal que eu tirasse ou que fizesse. Está bem, mas aquilo que nós que havias de dar para uma prestação, olha, vais juntando e vais lá pondo Claro, na caixa. sim. Está bem, mãe, pronto, é isso que a gente vai fazer. Vai fazendo um pé de meia, zito, não é? Vai fazendo um pé de meia. Exato, é isso que eu lhe digo. Fazes, vais coisa e vais depositar lá na caixa na Claro. conta que lá está. Claro. Porque aquilo é de vocês, que o teu pai já não vai à caixa, já não faz, já nem sabe Claro, o que né? estava à Nem ordem, já sabe. não sabe o que Claro. estava a prazo. Não fala nada disso, ele já não fala nada Claro. disso, mas ela tem a aplicação no telemóvel, foi lá à caixa, aplicou e falou com elas e se podia fazer aquilo assim assim, e elas disseram que sim, Claro. você também é titular, pode fazer. Pronto, lá fez. Tirou o dinheiro do carro, ficou com aquilo e pronto, diz ela, mãe, quando a mãe quiser conduzir o carro, está bom. Pois, é um carro vosso. É, Pronto. tem o delas um Mercedes e aquele também E é delas, aquele? ao fim e ao cabo está lá na garagem delas. E você Para agora ela. não tem usado, pois não? Não. tem andado de carro, Eu não é? agora nunca, quando preciso de ir com o pai a algum lado, elas vêm, São elas ela depois. vem buscar-nos. E vai-se fazendo assim, então, as famílias não é? A dinâmica é essa. Por enquanto não tenho razão de queixa se lhe eu digo, ó Cristina, eu preciso de ir ao Pingo Doce. Oh mãe, então veja lá qual é o dia que lhe calha que eu saio daqui, passo por aí, levo a mãe e vamos lá ao Pingo Doce. Está sempre pronta e a Vera a mesma coisa. Sim. A mãe dela queixa-se de que não sei quanto, que a Vera que não gosta dela e porque não sei quanto, podia dizer umas coisas só a mim, em lugar de me dizer as coisas à frente das outras pessoas. Foi no sábado que elas Mas se foram. ela não tem aquela ligação com a mãe, o que é que a Pois mulher não, quer? se ela nunca teve, tem mais com a gente do que com eles, com ela. Isso é Mesmo- como, isso é mesmo como Vera. o Zé Ainda com ontem- a mãe dele. Ainda Ele ontem eu vou também conversar não com a tem. minha filha, porque a mãe dela estava esquisita. E Sim. eu perguntei à Cristina se lhe tinham dito alguma coisa no sábado, que elas foram todas lanchar a casa da outra filha mais velha, que fez Sim. anos o miúdo, o miúdo. rapaz, que já Sim, tem sim, sim. 24 anos ou o quê. Fez anos e fizeram-lhe lá um lanchito para aquela gente toda. E a Cristina foi lá e a mãe dela também, que depois para cá elas trouxeram a mãe. Mas a Vera lá lhe deu uma descasca à mãe por causa da boca, que ela tem uma boca que é uma vergonha. A mãe dela, que sem dentes, não sei quanto. Então, não trata? Ai meu Deus. E então a filha, pelos vistos, disse-lhe lá umas coisas. E ela Não estava gostou. toda danada, não gostou, porque a Vera que não gosta dela, digo assim, lá está você, a Vera, a gente já sabe, a Vera tem o seu feitio. Que ela às vezes a mim também. Depois eu perguntei à minha filha se lhe disseram alguma coisa, porque ela estava. Pois. E a minha filha digo assim, ó Cristina, mas não digas nada à Vera, porque eu não quero que depois ela vá dizer à mãe qualquer coisa e a mãe diga que sou eu que faço conversa com vocês. Ah, não, então nem ela Ela ia... diz que não, que não. Oh mãe, eu não, Deus me livre, mas devia ser disto por causa dos dentes, que a Vera lhe disse se ela não tinha vergonha, tinha tanto medo dos médicos e que anda com aquela boca que é uma vergonha. Ai, agora estou na fisioterapia e não sei quanto, olha o pai. E depois estava lá o ex-marido, o pai delas, Sim, sim, sim. também que lhe diz assim, olha o meu pai. Ó pai, quanto é que custou, enquanto ficou as suas próteses, as suas placas? Olha, ficou 400 euros cada uma, não sei o quê. Estás a ver, para que é que tu queres o dinheiro, mãe? Andas a juntá-lo para quê? Até nem foi muito.
Disse-lhe a Vera, na frente do pai e na frente de outras que lá estavam. Ui, ela ficou danada. Então. Porque ainda há dias caiu. Então agora quando fores a arranjar, caem até todos, ou acabam-te os arrancar todos. Ai, credo. Disseram a ela. Ai, a boca é tão importante. Eu então tenho medo, ainda não tive que arrancar nenhum dente. Então, Olha, agora para o mês que vem vai o meu marido fazer a higiene oral. pois, Mas está a Cristina que marcou para aquela hora, que é para ela poder ir com a gente claro. lá. Senão a minha irmã estava cá e lá ia com a gente, já arranjou o carrito também dela, já comprou lá um C4, também muito jeitoso. São bons, são É o bonzitos. C4 lá no coisa também, mas lá está tal coisa também, não quis ficar com prestações, deram-lhe o dinheiro do seguro e o do abate. E foi precisamente o dinheiro que ela deu pelo carro. Porque a filha já deu o filho, estão lá em Sinas, e já tinham visto, e já tinha, e a minha irmã já lhe tinha dito, olha filho, eu já disse que eu não quero ficar com prestações. Quero um carrito para a gente fazer as nossas coisinhas dentro deste preço que eles me deram. Claro. Ficou-lhe em 13 mil euros. Um C4 ser- com 90 deve ser mil seminovo. quilómetros. Então não está muito... Não Tá está, bom. não. São carritos bons. É. Também para as voltinhas dela, não é? Era aquela coisa, mas que é muito jeitoso. Ela mandou uma fotografia deles, é muito jeitoso Boa. mesmo. E ela disse que está muito contente. Era esta que me estava a ligar lá de Sines. Sim. Dizer, agora é os anos do genro, e depois, agora para o fim de semana, parece que é no sábado, é os anos da neta, da outra neta, que lá está, e depois quando vem domingo, no próximo domingo. E pronto, e vai-se andando E assim. bem, e pronto, e ela diz, eu não quero ficar, porque agora ela paga bastante, paga 600 e tal euros de renda de casa. Ela agora vai só trabalhar de vez em quando lá à patroa que lhe pede para lhe ir fazer lá comidas. Pois. Aquelas 3 horas, ou o que é que lá vai, da 1 às 3, ou da 1 até das 3 às 6 ou às 7. É assim, dão-lhe 100 euros, nessa altura diz ela, vai, e é a reforma dele, vai juntando e pronto. Diz ela, agora tem que poupar, tem Claro. que ver e orientar-nos só com aquilo que temos. É sempre assim, não é? É verdade. Deve contar com aquilo que Ela tem. tem, e ela às vezes, coitada, vai-me lá mudar a cama, às 15 em 15 dias, Sim. vai-me lá fazer a cama de lavado. Pois você não consegue, não é? Para virar Causa da- os pois. braços, para virar o colchão, às vezes de um lado e assim uma volta, virar ou qualquer coisa. E levantá-lo para entalar, porque eu gosto dos lençóis bem entalados, Sim. bem esticadinhos. E depois ela então vai lá e, olha, já me tem levado uma panela de sopa que dá para quase uma semana, que eu ponho no frigorífico, faz ela Umas em coisas casa. compensam as outras, não é? É, Claro. mas eu agarro depois às vezes em 20 euros e para a gasolina ou assim, meto-lhe na mala sem ela ver. Pois tem que ser sem ela ver, né? Senão... É sem ela ver, porque ela não quer. E depois chega às vezes ao carro e ele vê, às vezes eu meter, e ele começa a abanar a cabeça, depois olha, ou eu e depois é que eu ouço, digo assim, não. Pois. E depois chegou ao carro, liga-me e diz assim, olha lá, tu andas a fazer com que andas a correr comigo, que eu não volto aí. Digo assim, então porquê? Eu não vou aí para tu me pagares, mas eu não te paguei nada. Começa-lhe a dar uma Assim, chazada. e pronto. É umas coisas para as outras, não é? E Então. depois, agora, quando elas foram, também lhe dei 50 euros, porque eu digo assim, olha, compras lá que a filha dela é a minha afilhada, compras-me um ovo da Páscoa, um pacote de amêndoas e dás à Sofia, que é a filha dela, Sim, é a minha sim. sobrinha, minha Sua afilhada, sobrinha. 2 vezes. Fui madrinha dela de batismo e fui madrinha do casamento. E vestia eu toda de pés à cabeça. De batizado. noiva. De noiva, sim. De noiva.
vestia de pezinho e à cabeça. Até o pai dela, que ainda era vivo, que foi buscar ao carro, e dizia ele, pá, filha, estás tão bonita. E era vestida linda. E ela primeiro dizia que não queria véu. Mas depois, quando fomos experimentar o vestido, que era uma senhora que lhe fez, tinha uma coisa ali na Ponta Pipa, que um ateliê e que fazia para as lojas. E era conhecida da minha irmã e fomos lá então ver, e para ver o preço que ela fazia, que sempre fez um bocado mais barato. E depois ela diz-me assim, não tinha só experimentado o vestido, gostou, e depois diz assim, a senhora dizia assim, até e o véu? E ela pôs-lhe um véu e ela olhou para mim, a minha sobrinha olhou para mim e diz assim, era assim que a madrinha gostava. Diz assim a Sofia, não vais por aquilo que eu gosto, vais por aquilo que tu gostas. Claro. Mas ela lá levou o véu e ficava mesmo bem. Eu também no meu casamento, quando fui fazer a última prova, a minha mãe pergunta assim, surra, tu não queres só experimentar um véu? Eu, mãe, já sabes que eu não quero véus. Mas depois lá ela veio com a senhora ali até da Nelita Noivas, ali na Pontinha. Eu acho que até eu vi que talvez era logo o véu, a Sofia não O véu? Pois, que Ainda eu por vi cima, ela na põe-me rua. um véu com os brilhantinhos que foram condizer com os do vestido. Ai, adorei logo. E depois a minha mãe assim calada, né? Porque ela nunca deu aquela opinião para não interferir, não é? Aliás, nunca ninguém. E então, quando eu disse, então eu levo o véu, bem, manda um salto. Sabia que ia levar véu, não sei o quê. Ela Parece que quando a gente vê, não é? Sim, é verdade. Faz Ela uma pôs o diferença. véu e disse que levava o véu. Pronto. Mas são pequenas coisas que, não é? Ela deve lá ter o sítio, eu comprei tudo. Ainda lá tenho o meu, não sei o que é que lhe hei de fazer, É estar guardado. é preto. O meu está guardado. O meu vestido que levei ao casamento dela é preto, tudo trapeado. Sim. Tem uns fiozinhos da manga assim um pouco transparente, mas uns fiozinhos por ali abaixo em dourado. E à frente, até o bocado, e depois é o trapeado dos lados. Também mexi tudo. Também comprei na Lanalgo. Aí a minha mãe trabalhou em frente à Lanalgo durante Pois é. muitos anos. Era em frente à Lanalgo é o quê? Era uma loja de fatos de homem. E de marcas, Mike Davis, Eu não sei sei o que era, quê. porque havia lá outro armazém de lá ao lado. Era de esquina, não, era uma loja de esquina, daquelas antigas, com Sim, os sim, senhores, eu sei. então, coisa, e E arranjavam então, fatos. como a minha sobrinha lá estava em cabeleireira, lá na Lanalgo. Sim. E a minha filha trabalhava lá também numa loja, nessa altura. E então fizeram um desconto por causa da minha filha lá trabalhar. A minha filha foi lá comigo, experimentei e gostei muito daquele vestido. Aí ela trabalhou lá, Trabalhou a minha filha lá porque eu na tinha tanta coisa, era um mundo. cabe mais um rapaz que é um homossexual. Ainda hoje ele me manda, fala comigo no meu Facebook, manda-me os parabéns, manda coisas, quando vê alguma fotografia, a dona Anunciação está sempre bonita. Foi com a gente a Fátima, quando foi do João Paulo II, em 2001, que eu passei um frio lá na tenda que a gente lá pôs. Vocês passaram lá à noite? Passámos, fomos na véspera de... Pois, para se do ter 13. lugar de... Pois. Sim, foi na véspera, dormimos lá, mas estava aquele orvalho em cima daquela tendazita que nem nos lembrámos de ficar dentro do carro, Pois, exato. que ficava mais quente. Bem, eu tinha tanto frio, e ele, coitado, tirou o casaco de cabedal dele e ainda o pôs assim por cima de mim. Éramos quatro, que era a Cristina, era uma outra amiga dela, lá da outra banda, e era esse rapaz, e era eu que fomos lá. Bem, foi a primeira vez que eu fui a 13 de maio e que vi o João Paulo II. Mas aquilo diz que à Passou ao noite, pé com as de luzes nós. todas, as luzes Foi a todas. última diz vez que ele lá foi a última vez que veio. Ele faleceu cá a em Portugal. 2003, não, 2. Aquilo foi em 2001. Mas ele faleceu para aí 1 ou 2 quando lá foi a anos. Fátima.
Eu lembro que ele faleceu. Que até nos deu uma medalha e mandava-nos fotografia Sim. dele, que ainda a trago ali na minha carteira. A fotografia dele, do João Paulo II, que passou mesmo ao pé de nós, Ao pé que de a gente vocês. escolhemos, que aquilo não estava nada como agora está, que aquilo tem das estradas novas e depois tem que ir Sim. para um lado e depois virar para o outro e tem lá uma data de parques, de coisas que fizeram. É. Naquela altura não tinha nada disso ainda, tinha uma grande mata em frente quase ao recinto, que foi de onde a gente ficou, com o carro, coisa que para estar logo ali perto do recinto, Do lá recinto, de Fátima. claro. Bem, eu adorei ir lá, que foi na procissão das velas à noite, que aquilo é muito bonito. Diz que à noite aquilo é de arrepiar, não é? É, Foi. a gente, é muito bonito mesmo, a procissão das velas à noite. E depois, aquilo, o recinto está cheio. A gente tem a vela na mão acesa com o copo, que é para não pingar Sim, para as nossas mãos. claro. E depois pés que fazem aquela onda. Sim, sim. Levantam as velas todas para o ar e depois fazem aquela onda. Aquilo é comovente mesmo. Pois. Bonito. É. E depois foi no dia 13. Foi a primeira vez, olha, e não sei se é a última, 13 de maio, que lá fui. Então, há de ir noutras alturas? Vamos, já lá fui noutras alturas, sem ser, mas o 1º de maio foi a primeira vez que fomos, mesmo na altura da festa. Eu, a última vez que lá fui, mais o Zé, ainda as meninas não existiam. Entrei lá na igrejazita, senti-me lá mal dentro da igreja. Na capelinha? Sim, Ah, é? fogo. Então, Sei lá. Bem, senti uma coisa, umas tonturas, uns. bom. Pois. O Zé depois cá fora até estava a gozar. Pois, tu às vezes és um demónio. Ai, cala-te, olha que estamos em recinto sagrado. Sejas parvo. Pronto. Mas foi. Tive que sair lá dentro da igreja. Olha, mas um ano que fomos lá com a Fanny, que ela estava cá e falava que gostava de ir a esse sítio, que não Sim. sabia o que era, e fomos lá, que era o Valentim Pequeno. E a senhora de onde a gente comprou as velas, porque eu não gostava de ir àquelas queimadas. Sim. De cá em cima nas casitas comprávamos as velinhas. E a senhora deu uma velinha à Fanny Sim. para pôr lá pelo menino. Eu digo assim a ela, pois cá embaixo, ao pé de coisa, digo assim, acenda a velinha do menino, dei-lhe até os fósforos, que ele levava-os comigo, acenda a velinha do menino e ponha ali a arder. Diz ela que sentiu, porque ela lá não tem religião, não sei que religião é a dela. Aquilo sente-se ali umas coisas, não sei, eu e ela não consigo então diz-me explicar. assim, ai credo, mami, digo assim, o que é que foi? Ai, eu não sei o que senti uma coisa, mami. Digo assim, não faz mal, olhe, reze. Pois, exato. Disse eu, olhe, reze. É mesmo. À maneira dela, lá pôs e a gente pôs as velinhas, sempre que lá vou. Ela é católica. Ora, eu nem sei o que é que ela é isso que eu estou a dizer, não sei o que é que ela é. Ela parva? nunca falou, pois, nunca falou. O menino Isso foi é. batizado. Sim. O Valentim foi batizado, O Luan. o Luan foi batizado cá. Foi cá. Foi cá o batizado, lá ali no coisa, e o copo d'água foi no Almirante. Ah, ok. Ai, que esse sacana nesse dia do batizado fez-nos cá apanhar um susto. Então, Meteu-se não era uma sala, tinha as casas de banho e a casa de banho tinha aquelas portas sim, que, de correr. que via-se assim na parte de baixo aberta. Sim. A gente correu tudo à procura dele e ninguém o via, ninguém sabia do Luan. Credo. E o Luan, e depois estavam outros cá no jardim, cá fora. Ai, é para ele, para aqui não passou e não sei quanto, lá vai até uma outra minha sobrinha, sobrinha neta, Sim, sim, sim. que lá foi e andou e entrou em todas, e então lá ouviu, ele está com piaçá na Ai, sanita. credo. Eles lembram-se com cada coisa. Ai, meu Deus. Oh, tia, está aqui o menino. Tudo em pânico. Ai, credo. É que já estava tudo em pânico à procura dele. Lembram-se com cada coisa. Os verdade. miúdos, poxa.
A minha pequenita agora só quer é saltar. Está no sofá, está a saltar. Vai a qualquer sítio, quer é saltar. Porra. Há dias pôs a Lecta que estava com frio. Ai, aquela cadela. Uma pessoa não se pode. Foi nos dias que estava bem aflita. Bem, esteve sempre alapada a mim. Era nas curvas das pernas, era em cima, era no colo. Depois lá consegui estar ali a dobrar uma roupita. E ela a dormir. Ai, pá, sério. Parece uma pessoa. Fogo. É impressionante. E ontem que eu estive a ver, vinha no Facebook, uma criança de 7 meses que foi morta com o cão, com o pitbull, da casa, que era um deles, que era uma casa que tinha, não sei se eram 3 cães, mas não foi cá, foi na América. Quando eu comecei a ler, digo assim, mas isto não foi cá. Eu passei isso à frente que eu não consigo. Foi na América. Na América, digo assim, a minha riquinha com a menina, com 7 meses, credo. E depois coisas... o cão que fugiu. Os outros estavam lá, depois que andava lá a polícia e tudo atrás do cão, que ninguém o apanhava. O problema é que aí a culpa não é do animal. E então pitbull, fogo. Mas eles até se forem treinados para ser dóceis, eles são dóceis. A minha sobrinha lá em Sines tem uma cadela de pitbull. Mas olha, diz que é uma barrancas. O menino faz-lhe coisas e ele lá tem. Ai, aquele sacanita também fala pelos calcanhares. Aliás, os pitbulls foram feitos em laboratório para tomar conta de crianças nos tempos antigos. Pois, portanto, qualquer cão pode ficar mau. É como as pessoas. Depende daquilo que nós lhes passamos. Bem, mas olha, no outro dia também vi um vídeo de uma que ia com um pitbull. Ele levava aquela focinheira no focinho e levava a trela e mesmo assim ele ia-se a mandar à dona. Puxa. Pitbull. Até estava escrito por baixo pessoas a fazerem comentários. Quer dizer que não haja um que não venha atravessado, não é? Eu ter um cão destes que até não conhece o dono, o Deus me livre. Tem que ser treinado. É verdade. Tem que se arranjar a solução para os bichos, não é? Aí é o seu, a habitar. Hoje vai aqui toda numa nice. numa nice. Já há um tempo que eu não fazia isto, andava-me a apetecer, e eu assim... Vai ser as da zona de anunciação. Tem que ser. Você é a cliente mais moderna que eu tenho. Ah, é? Que eu tenho, entre aspas. Sério? Então não é? Poxa. Mais velha e mais moderna. Exatamente. É verdade. E olha, tomara muitas clientes novas terem assim a unha como você tem. Há muita gente nova, já com muita artrose, muita... nas unhas. Não sei o que é que se... Isto às vezes. Não é? Vejo outros vídeos que com outras, que às vezes estão, mas diga-me, vê-se aquilo, coisa, digo assim, meu Deus, então, mas elas arranjaram. Ai, vai, meu Deus. Vê-se ali umas coisas, vê-se. Mas pronto, como em tudo. E olha que antigamente também as roía. Roeu as unhas? Roía. Antigamente, eu não as podia ter grandes e depois roía. Pois roía, pois. Quem vê não diz. Como elas são agora. É verdade. Eu invejava as unhas da Leonora e como ela se relaxou. Era a coisa, eu não invejo nada a ninguém, mas invejava ver aquela coisa boa, não é nada as unhas, não era invejar, pronto, que eu gostava de lhe ver aquelas unhas grandes. Mas a Dona Leonor tem uma unha boa, o problema é que ela própria dizia, sempre a esgravetar também. Enerve-me, começa a raspar nelas. Anda sempre a raspar, anda sempre a esgravetar. E eu digo assim, Leonor, larga a unha. Ela ainda pode arranjar ali um problema, eu digo assim, uma infecção. Agora dá lá as pintas de vez em quando. Pois. Mas eu então olhava e digo assim, e quando é que eu posso usar assim as minhas unhas? Olha, não as podia ter grandes. Há uma porque arranhava os doentes, há outra porque rasgava não dava. as coisas, as luvas. Claro.
quando era preciso usar as luvas. Até o neurologista, quando vê o meu marido, depois eu falo com ele, digo-lhe tudo o que é, e depois ele no fim diz assim: vocês são um casal muito engraçados. Então. Sempre E depois foram, não é? diz-lhe para ele: você tem aqui uma senhora toda jeitosa para tratar de si, muito cuidadosa. Ah, pois. Também se não for para ser assim, o que é que andamos cá a fazer? Às vezes ainda se põe assim: eu queria te ajudar mais a fazer qualquer coisa, mas porque Bom antigamente dia. Bom dia de manhã! Como é que isso vai? Como é que vai? Ah, Está tudo no sítio? tenho, ainda está aqui um bocado de marcas de Inchado. guerra, mas Graças a Deus. está muito bom agora. Nem vou dizer nada. Não, eu graças a Deus ainda nunca tirei nenhum dente. Mas já fiz tratamentos destes, já fiz em muitos dentes, só que desta vez, pronto, o nervo não gostou, enervou-se e pronto. Foi uma... Bem, eu só dizia ao Zé assim, epá, eu preferia ter 3 crianças por dia do que esta de a cada sério. dentes. Bom, os dentes é... Das crianças que eu tive, não estou a dizer outros casos, as minhas, não é? Cessar. Eu também já tive os dentes. Não... Ai, é sério. Mas este eu comecei a tratá-lo para evitar, porque já vi que ele estava a ficar manhoso. Olha, para isto não me dá dor de cabeça. Olha, pronto, vai-se a mexer. Eu tenho a impressão que só tive a dor de... Ai, eu sei se isso é aqui, né? A dor de dentes foi do dente siso. Olha, eu não, eu já tive que tirar um e foi espetacular. O dente siso é que me doía, mas depois também fui e tirei. Mas o meu não me chegou a doer. Tirei o que estava, era daqueles. Ah, também não passas do chão. É daqueles inclusos que teve que ser ali cortado a gengiva. Ah, não. Eu não fui arrancá-lo fora. Mas a Clara agora já lhe caíram 2 dentes assim de seguida. Até os de baixo, que neles puseram os implantes. Até o médico se admirava, porque eu nem dava conta que ele que me estava a tirar um dente ia pôr-me o implante. Pois. Quando eu vi, quando acabou, diz ele: pronto, já está. Digo assim: já está, doutor, eu não ouvi nada. Já está, como assim? Mostrou-me o ecrã, Ainda bem. mostrou-me o ecrã, diz ele: olha ali, olha como eles estão. Ali tudo certinhos, digo assim: ah, que maravilha. Pois. E ele então, cada semana que eu lá ia, punha 2, pôs aí cá numa semana. E depois os outros 2 noutra semana. Que em baixo tenho 5. E depois diz ele: a sua cara não inchou? Digo assim: não, doutor, nem teve dores? Não. Pus o gelo, como o doutor me mandava, Claro. e ele diz: isto é uma cliente espetacular. Mas porquê é que não haviam de vir assim todas, que é espetacular, esta senhora que não sentiu nada, não inchou nada, não vem nada negro. Olha, este tratamento, ele, Oh, é o que ele diz, eu experimento sempre sem anestesia. Fizemos o procedimento Cá em todo. baixo nunca tive a cara negra. Eu fiz o procedimento todo deste Nunca canal tive que me deu cara agora problema, negra, nem nada. sem anestesia. Não me doeu nada. Lá está. Tanto que o dentista depois até me ligou na sexta-feira santa, como soube que eu depois fui para o hospital. Puxa. Eu assim, olha, mas isso pronto, a infecção agora a inflamação vai se espalhar toda, depois é que vem para trás. Quando eu tinha só a falha dos 2 aqui de baixo, que eu fui lá ao Benjamin e pôs-me aquela prótese, daquele acrílico, Sim, que eu agoniava-me. Eu chegava à casa, tinha que tirar aquela porcaria. Só a punha quando era para sair, para ir para a rua, por causa dos 2 dentes, que a falha Claro. que tinha, não é? Claro. E um dia eu disse lá ao Benjamin, fui lá e eu digo assim: olha, não é possível, porque eu tinha visto doentes que eu lá tinha,
que eu digo assim, que só com aquelas esqueléticas e aquele araminho, só com aqueles 2 dentinhos à frente. E eu dizia-lhe, e ele diz, eu não posso fazer aqui esquelética porque você de hoje amanhã pode precisar de mais pôr algum dente. Digo assim, espera lá que eu já te venho pôr mais aqui nesta porcaria desta prótese. Pois. Não. Espera aí que eu já vou. É já a Não seguir. não me fez, olha. Chegava a casa, tirava. Agoniava-me. A minha mãe usou, e tem lá, supostamente para usar a esquelética. Eu não, agora não tenho Eu cá. também tive que pôr uma esquelética, mas. Agora não tenho cá esquelética nenhuma, não tenho cá nada. Não há São cá meus. Pois. Os de cima ainda. Nem sempre, pois, nem sempre resulta, nem sempre Não, resulta. os de cima ainda são todos meus. Os de baixo é que já são os implantes com as coroas. Eu já tenho coroas em todo o lado e então já estou toda a remendar. Não, eu tenho cá. Já pode ser rainha, já tem uma coroa. Toda. Eu Várias. tenho 5 coroas. Eu vou ter que pôr agora uma. Eu tenho 5 Estes meus coroas. aqui na frente é tudo coroas. Cá em baixo, a ADSE ainda pagou alguma coisa das coroas. Implantes não paga. A ADSE implantes não paga. Ah, pois. Eu já Pode tenho o preço de um carro na boca. Não, eu tenho só os 5 Precisamos comprar um carro, com certeza. Vou tirar aqui. Exato. Os nossos Tenho dentes não valem nada. os 5 implantes cá da parte de baixo, com as coroas. Vocês não souberam daquela notícia? Acho que foram os japoneses Aqui. ou coreanos que já desenvolveram uma coisa que ainda vai ser testada e não sei o quê, que é para uma espécie de ou é uma cápsula ou uma injeção que nos dão e faz os dentes regenerarem-se, por exemplo, quando apodrece ou quando tiramos ou não sei o quê, Para regenerarem. faz com que nasça outro. Eu acho que Olha, os dentistas... ontem vi um vídeo Os de dentistas vão um fazer questão de fazer brasileiro desaparecer isso. a dizer que com um chuchu, metade de um chuchu, e com o sumo de um limão, triturar o metade do chuchu. Sim. Parti-lo aos bocadinhos, triturá-lo na trituradeira, pôr-lhe 1 litro de água e depois fazer isso 3 Pode vezes pôr. por semana. 3 vezes por semana. Ok. E que baixa o colesterol, baixa os diabetes, baixa não sei quanto. Digo assim, olha, a coisa mais simples. Um chuchu, eu até gosto de comer, chuchu cozido. Mas com a casca e tudo, pôr com a casca e tudo a triturar. Tenho um a fazer bocado de aquele alergia. sumo. Eu faço alergia quando estou a descascar o chuchu, a comer não. Eu não, eu já gosto de coisas, mas ele ali não mostra, mostra o chuchu e tudo mais. Põe Sim, aqui. pode pôr. Mas é metade do chuchu, mas parti-lo, lavá-lo bem lavadinho, Pode mas com a tirar. casca e tudo, para triturá-lo. Depois pôr 1 litro de água lá para dentro, para triturar tudo, e depois fazer isso 3 vezes por semana, que vai ver como baixa os diabetes e não sei quanto. E Olha, se calhar, assim. se calhar fazer em jejum, não? É, beber 3 vezes por semana, beber em jejum. É o Que é diz, para levar beber em logo jejum. com aquela... Sim, sim. Muita gente diz que a resposta para muita coisa está na natureza. Claro que há coisas Mas que eu temos... digo assim, olha, aquilo até nem custa muito. Então, triturar o chuchu, eu como cozido, eu gosto de chuchu, cozido como. Agora, assim, triturá-lo com a casca e tudo. E fazer o chuchu tipo palitado para Tudo tipo batata assim, aos frita. quadradinhos, para triturar tudo, meter 1 litro Também de é água bom. dentro da trituradeira, passar tudo e depois juntar um sumo de um limão, ou metade de um limão, mas pode-se substituir por o sumo de uma laranja. Na vez do limão, diz que o limão que ajuda também aos Claro, diabetes. claro. Ai, o que é isto? Olha, digo assim, uma coisa tão simples. Um chuchu, e isso é uma coisa que eu às vezes vejo-os lá na televisão a fazerem aqueles sumos, Sim. até com espinafres, com coisa, aquelas sumos de verduras. É os sumos detox. É. Digo assim, olha, Está a ver? se calhar, olha que é o que eu vou fazer para ver se não tomo tantos comprimidos para os diabetes. Digo assim, também não é uma coisa muito que leve, que custe muito. Claro que pode demorar um bocadinho mais do que estar a tomar... Oh não, às vezes não. Pois, Há surpresas. nunca se sabe. Diz que ajuda ao metabolismo e não sei quanto. Sim. Está bem.
Aqueles comprimidos Pode colocar, hein? aqueles Se faz comprimidos favor. que eu tomo para os diabetes. Emagreceram-me aqueles 14 quilos, mas pronto, parou. Pois, Parou ali e não vai mais. não vai mais. Também deve ser do meu metabolismo que não, derivado da tiroide. Claro. Não sei se Depois foi há isso, vários disso, fatores não que- passa dali. Nem engorda, nem emagrece mais. Pronto, abati aqueles 14 quilos e ali ficou. Mas já foi bom. Já foi bom, já. A gente também não quer que haja uma alteração assim, coisa do corpo, não é? Mas olha, eu também tenho abusado agora a comer arroz doce lá do Luís. Ai, valha Mas da Dona Fernanda? Sim. Ai, aquele arroz doce é uma cena. Ai, Jesus. Ontem até ia ainda morninho. Ai, digo assim, isto é a minha desgraça. É. Tenho que ver um mês antes de ir quando tinha- fazer as análises. Eu quando tinha lá a loja e a minha mãe estava lá comigo por causa da da Clara, era todos os dias a minha mãe tinha que comer um arroz doce daqueles. Desde que houvesse. É verdade, ela agora tem feito. O meu marido é o pudim. Também se tornou agora goloso. Pergunta-me logo se há pudim. Mas sabe que quem tem Sim, sim. situações de coisa é muito os doces. É. Já o meu cunhado que está sempre de cama. Aquele da quando praia. é Aquele senhor que da praia e não sei o quê. que está Sim. sempre na praia. É a praia dele. Pois. E continua. A minha irmã queria ir lá até abaixo à casa daquela tem, em Frielas, e ele não quer. Eu não saio daqui, que estou aqui muito bem. Eles moram onde? Ao pé das Amoreiras, ela sempre esteve ali de porteira. E lá está. Pois. E lá estão. Pois é normal que ele também não queira. Aos anos que ele, mas tem a casinha delas lá embaixo em Frielas. Ao lado da casa. Pode colocar. Ao lado da casa do meu irmão. Ela é um é esquerdo e outro é direito. Compraram casinhas lá. E eu ainda estive para comprar lá também. Quando comprei aquela que eu tinha na da mãe, ainda estive para comprar lá. Dava 1.000 euros ou 1.000, que era, acho que sim. Eu 1.000 conto. euros de entrada e depois acabava de pagar. Mas depois comecei a ver e comecei a pensar, digo assim, como é que eu vou fazer os turnos, se eu não tenho transportes daqui, só lá embaixo, na Ponte Frielas. Pois. É que eu tinha os transportes. Você ainda fazia turnos na altura, não é? Eu não tinha carro ainda, pôr só não essa? tinha carro nessa altura. Tinha que vir com os E eu transportes. digo assim, como é que eu vou para a noite e vir e tudo a essa hora, lá para aqui? Complicado. Pois. Que eu tinha lá colegas de Coia e tudo que compraram para lá, Sim. vinham apanhar cá embaixo à Ponte Frielas, o autocarro, a caminhonete, para o Campo Grande e depois do Campo Grande lá para Santa Maria. O problema era mesmo esse. Pode pôr só essa. Essa já pode pôr toda. Está as cenas feitas. Está. Hoje demorou mais uma beca, mas é porque hoje Verdade. estava-me a apetecer fazer isto. Pronto. A pessoa vem. Fez o gosto ao dedo. Fiz o gosto ao dedo. A pessoa vem de dias que andou aí a drogar-se com medicação. Aí quando eu chego ao hospital, e a gente tem sempre aquela esperança, não é? Vão-nos dar uma coisa na veia que vai-me já, né? Achamos sempre que há lá a solução. E a senhora diz-me assim, olha, Deu o maior, o mais forte que aí tiver. ai, o que é que a menina está a tomar? Estou a tomar coisa, está mal. Ai, mas isso já é o mais forte. A seguir a isso só morfina. Mas Eu não lhe estão posso lindas. dar. Estão lindas. Está a ver como está? Ai, muito A seguir a isso só morfina. Eu não lhe posso dar morfina. Eu, olha que eu vou arrancar a cabeça de alguém. Que eu digo-lhe já. Queria-lhe dar morfina? Não, não queria. Ela estava a dizer é que acima daquilo que eu já estava a tomar, só a morfina. Não me podia dar. E então deu-me o tramal, mas com mais não sei o quê, o tramal na do veia. fogo. Ai, eu ia morrendo com o tramal. Eu não me dava com o tramal. A mim não me fez nada aqueles Não? dias. Não. Oi, eu não me dou com o tramal. Eu ia morrendo lá em Santa Maria com uma cápsula do tramal. Pois. Tanto que eu quando fui a ser operada, em todas eu dizia, sou alérgica ao tramal. Eu dizia logo Não, o que dentista... era alérgica. O dentista avisou-me, olha que isto é um opiáceo, não sei o quê. Eu ia morrendo e já as minhas irmãs tomam o tramal.
Mas eu ia morrendo, até o enfermeiro que estava dentro da Já pode farmácia, tirar. né? Porque tinha que se pôr o dedo e ele já tinha Sim. a farmácia aberta. E eu lá do serviço, eu disse assim ao Mendes, dá-me aí uma coisa que me tira aqui a dor no braço. Eu já tinha aqui no músculo. E diz ele, olha, toma lá isto. Deu-me o tramal. Quando eu entrei na sala do coisa, digo assim, ai que eu estou tão mal disposta. E dizem elas que eu gostava verde. Eu tive receio de tomar porque sei de histórias, só que eu estava tão desesperada e não me fez nada, claro. E a minha irmã, quando foi operada lá, a apêndice também foi de urgência lá para Santa Maria, tinha o tramal na mesa, na mesinha, digo assim, Florinda, para quem é isto? Eu viro a cara, diz ela, é para mim. Digo assim, já tomaste algum? Diz ela, já. Até não fez-te mal, não fez-te bem. Digo, muito aflita, porra, que eu como ia morrendo. Poxa. E depois era a minha tensão que foi para 15,17. E depois deu-me, foi para ser por baixo e por cima, a está a ver. médica. Depois ele foi ler o folheto, ele era preto, Sim. o que trabalhava lá com a gente, e trabalhava no Júlio de Matos. Digo assim, tu querias-me matar. Querias-me matar, é muito Tu bom. queria, diz ele, ai, está calada. Tu bebeste alguma bebida alcoólica ontem? Digo assim, eu não bebo bebidas alcoólicas. Que ele estava a falar, a ver o folheto e a ler, quem bebesse não sei quanto, por causa do tramal. Digo assim, porra. É. Eu tive medo, mas tomei, eu estava com tanta dor que tive que tomar. Credo. Porra.